Oremos, meus irmãos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, pela tua graça, misericórdia. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações neste momento, porque nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Precisamos ouvir os teus ensinamentos, a tua palavra. Precisamos compreender a tua vontade, porque somente a tua vontade dá verdadeiro significado para as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Marcos e nós já rompemos a metade do texto. A partir deste momento, Jesus ele caminha a Jerusalém. Hoje pela manhã nós vimos um dos milagres, ou um dos eventos, mais do que um milagre, um dos eventos mais significativos do Novo Testamento, que é a transfiguração de Jesus. Então, se você não teve pela manhã e tem a vontade de ouvir sobre esse texto, você precisa acessar o nosso podcast, porque, afinal de contas, não vou repetir o sermão da manhã agora à noite. No entanto, quando a gente está rompendo o caminho com Marcos, uma das coisas que me vem à mente é quanto tempo leva para uma pessoa entender o Evangelho? Quanto tempo leva para uma pessoa abraçar o Evangelho? Na sua integralidade. Quanto tempo leva? Porque, veja, a gente tem eu não sei se uma ilusão de que a conversão, do que a transformação, ela é da noite para o dia, né? Então, assim, você estava ali perdido, macambúzio, sorumbático, caminhando na sua vida, e de repente, né, Jesus se apresenta a você e a sua vida é totalmente transformada. Totalmente transformada. Então, é a história da água para o vinho. Jesus gosta de fazer milagres da água para o vinho, né? Então, de repente, algumas pessoas são assim, mas será que a maioria das pessoas, elas passam por essa transformação tão rápido? Ou elas terão experiências no discipulado de fracasso? De fracasso. Eu sei, não é muito legal a gente falar sobre fracasso na nossa cultura, né? Porque, afinal de contas, a nossa cultura pós-moderna é a cultura dos coaches, né? Vitória, 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 vencer, 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 autodeterminação e autossuficiência são as palavras da moda dentro da nossa cultura. Se você escrever um livro, Eu Sou um Fracasso, provavelmente o livro será um fracasso de vendas. Ninguém vai comprar o seu livro. Mas eu acho que as nossas lutas, os nossos fracassos, nos ensinam muito. Eu acho que os nossos fracassos, eu compreendo assim, que os nossos fracassos, diante das nossas lutas, nos ensinam mais do que a vitória. Nada melhor do que uma boa derrota. Não é verdade? Aquela derrota boa, que te deixa na lona. Que você parece que passou um caminhão por você. Sabe? Aquela derrota gostosa. Que você fala, sou um derrotado. Sabe? Que está escrito na sua testa, loser. Não é? Eu acho que são esses momentos, ou é essa escola, a escola da derrota, que é a melhor para nós. É onde nós mais aprendemos. É onde nós mais aprendemos. É onde o nosso coração está mais sensível
a ouvir a voz do outro e melhor, vou dizer para vocês aqui, a ouvir a voz de Deus. É neste momento. Porque, veja só, quando tudo está bem na sua vida, quando os relacionamentos estão bem, quando o dinheiro está entrando, quando você está conseguindo pagar religiosamente as suas continhas, quando o seu cartão de crédito não está te enforcando, você até se esquece de orar. Está tudo bem. A sua saúde está boa. A sua saúde física está boa. A sua saúde emocional está boa. A sua saúde financeira está boa. Então você olha e fala assim, para que eu preciso de Deus? Está tudo bem. Para que orar? Está tudo legal. Mas dá um beijo na lona. Caia de cara no chão. Eu lembro uma vez, no final da rua da minha casa, tem um posto de saúde. Hoje não é mais... É posto de saúde ainda que se chama? Unidade... mudou, né? Mudou. As coisas ficam mais refinadas. Unidade básica de saúde. No final da rua lá de Campinas, da minha casa, quando eu falo minha casa, estou falando da casa dos meus pais. No final da rua da casa dos meus pais, tem um posto, uma unidade básica de saúde. E nesse posto tem uma rua, a rua desse posto, né, no final da rua dos meus pais, ela é uma descida íngreme. Íngreme. Mas muito, imagina um negócio íngreme assim. Qual é a rua mais íngreme de Sorocaba? Sorocaba é uma cidade plana, né? Não tem muitas ruas íngremes. Mas se você for, por exemplo, em Itatiba, nossa, cara, a rua Itatiba, ô cidadezinha miserável, com todo respeito a quem é de Itatiba, mas cidades de subidas e descidas. Cidade para você ser fitness. Então as descidas são íngremes mesmo, sabe? No final da casa, da rua dos meus pais, tem uma descida íngreme no posto. E um dia, eu, achando o homem da bicicleta, eu falei comigo mesmo, hoje eu me consagro. Vou vencer aquela subida, aquela descida. Me desculpe. Vou vencer. E naquela descida, o freio da bicicleta estourou. A única coisa que eu pude fazer era jogar a bicicleta em cima de um muro para não cair num barranco que tinha. Eu tinha duas alternativas, ou cair no barranco ou dar de cara na parede. Achei naquele momento melhor dar de cara na parede. Não sei se você passou por esse tipo de escolha, sabe? Aquela escolha que você não tem escolha. Você não sabe qual que é pior? Dou de cara na parede ou caiu no barranco? É esse tipo de derrota que eu estou falando para vocês. É quando você não sabe o que é pior. Você olha para aquela situação e fala, se eu escolher uma ou outra, eu vou me dar mal. Então hoje o tema com vocês é exatamente isso. Lições aprendidas no fogo do fracasso. Hoje o tema nosso é esse. Lições aprendidas no fogo do fracasso junto com os discípulos de Jesus. Porque nós não estamos só nisso, não. Pode perceber que todos os discípulos estão com a gente. Então, a primeira lição, ou o primeiro princípio que eu gostaria de passar para vocês é esse. Nossa dependência de Jesus é constante e essencial, independente de nossos sucessos ou progressos. A nossa dependência de Jesus é constante e essencial. Independente se você avança ou se você não avança na vida, a sua dependência de Jesus, ela é essencial para você. Então, veja comigo Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, que diz o seguinte: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Logo,
que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Agora perceba uma coisa, se você está aqui com a gente desde manhã, no capítulo 9, Jesus sobe com mais 3 discípulos. Com mais 3 discípulos. João, Tiago e Pedro, eles sobem ao monte, eles têm a experiência da transfiguração. E daí Pedro, naquele momento, fala: Senhor, nós não vamos descer desse monte, não. Nós vamos ficar aqui, vamos montar 3 barraquinhas, vamos fazer um eterno acampamento, porque nós queremos ficar na tua presença. Mal sabia Pedro que Jesus ele queria conduzir os discípulos de volta a Jerusalém, porque ele está indo para a cruz do Calvário. Para a cruz. Então, quando Jesus e os seus 3 discípulos descem do Monte da Transfiguração, qual que é a cena que eles encontram? Essa aqui. Exatamente essa cena. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, os outros que ficaram lá embaixo, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutiam com eles. E a ideia principal aqui dessa discussão não é apenas uma conversa trivial. Havia uma disputa em andamento com perguntas sendo feitas. Então, quando ele fala, o texto no grego, ele nos dá uma visão melhor disso. De fato, eles estavam discutindo em voz alta. Eles estavam falando. E dizem que judeu é meio como italiano, né? Não consegue falar baixo, começa a aumentar o tom, aumentar o tom, aumentar o tom. Então percebam que o negócio estava meio assim, difícil de lidar. A pergunta então passa a ser: qual era a questão em discussão? Então eles estavam, Jesus desce de um momento ímpar da vida dele com seus discípulos. Eles encontram os outros discípulos que ficaram em uma discussão não com qualquer pessoa, não com qualquer pessoa, com os mestres da lei. Com aqueles que buscavam matar Jesus, e o texto de Marcos já nos informou essa realidade. Então, no verso de número 18, nós vamos olhar isso. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês estão discutindo? Então, nem os mestres da lei, nem os discípulos respondem a Jesus. Mas, perceba, um homem do meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito. Mas perceba, eles não conseguiram. Qual é o motivo da discussão? Os discípulos foram expulsar um demônio, mas não conseguiram. Respondeu Jesus, e perceba o desabafo de Jesus agora aqui. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. E você percebe na fala de Jesus, e aqui não precisa não ser nenhum estudioso em hebraico ou grego, o Novo Testamento está em grego, você não precisa ser nenhum exegeta para perceber o desabafo de Jesus neste momento. Neste momento. Jesus está treinando os seus discípulos. Jesus está discipulando, vou ser redundante, discipulando os seus discípulos já há algum tempo. Nós estamos do meio do ministério de Jesus para frente. Para frente. Tem pelo menos aí cerca de 1 ano e meio a 2 anos.
Eles já caminhavam, eles já viram muitas coisas. Por 2 vezes, estes homens e mulheres que caminhavam com Jesus, viram Jesus transformar, ou melhor, multiplicar os pães e peixes, por 2 vezes. Por diversas vezes, eles viram Jesus curar leprosos, curar as pessoas, os aleijados, curar cegos. Por diversas vezes, esses homens viram, ouviram e experimentaram do poder de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. E daí nós temos isso. Então perceba, sem dúvida, os escribas estavam zombando dos discípulos por seu fracasso em curar o menino. Provavelmente aproveitavam a falta de sucesso como uma oportunidade para questionar a autoridade do próprio Jesus. O que estavam discutindo? Os escribas olharam a inabilidade dos discípulos, ou melhor, o fracasso daqueles discípulos. O fracasso daqueles discípulos. E começaram a zombar deles. Esse é o cerne da discussão. Bom, primeira coisa que você precisa entender quando vê esse texto. As vitórias espirituais do passado não garantem que seremos vitoriosos hoje, especialmente se confiarmos em nossa própria fé em vez de confiar em Cristo. As vitórias do passado, elas não são garantias de vitória no presente. As vitórias do passado não são garantias de vitórias no presente. As experiências do passado não são garantia da experiência no presente. Você pode perceber essa realidade, porque em Marcos capítulo 6, versos do 7 a 13, conta o que esses discípulos já fizeram, que é a grande vitória deles. Perceba, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Daí verso de número 7, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes a autoridade. Verso de número 7, deu-os autoridade sobre os espíritos imundos. Verso de número 12, eu vou passar direto, eles dizem o seguinte: eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Verso de número 13, eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e todos eram curados. O que acontece no capítulo de número 6 de Marcos? Esses mesmos homens que não conseguiram expulsar o demônio do menino, eles expulsavam muitos demônios e eles curavam as pessoas. Perceberam? Eles já tinham feito aquilo. Eles já tinham obtido vitória. Por que agora era diferente? Porque essa pergunta deve ser suscitada. Por que agora eles não conseguem expulsar esse demônio? Por que eles não conseguem, eles tiveram um fracasso? Um fracasso. Assim como eu, naquele dia da bicicleta, agora eles deram de cara com o muro. E não existe nada melhor do que a realidade da nossa insuficiência. Porque qual que é o problema de muitas vitórias? Sabia que existe um problema de sempre você ganhar? Na nossa cultura, nunca vai falar isso para você, porque na nossa cultura é a cultura do ganha-ganha. Do ganha-ganha. A nossa cultura não nos prepara para nós perdermos. Pelo contrário. A nossa cultura só fala em vitória. Mas qual é o problema? Qual é o problema de só obter vitórias? Porque até o capítulo 9, o que me parece no texto, quando você lê o texto até o capítulo 9, de uma forma ou de outra, os discípulos só experimentaram a vitória. Seja
capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos, a partir do verso de número 7. Sendo Jesus dispensando autoridade, dando autoridade a eles, ou sendo Jesus com eles, manifestando o poder e a graça do reino de Deus. Até este momento, estes homens só experimentaram o quê? Vitória. Qual é o problema de só experimentar a vitória na sua vida? A ilusão de que você é autossuficiente. A ilusão de que você pode todas as coisas. A ilusão de que você nunca será pego. A ilusão de que você é melhor do que os outros. De que você está acima dos outros. A ilusão. E agora esses homens, eles lidam com a realidade. E qual é essa realidade? De que as vitórias do passado, não garantem a eles as vitórias ou a vitória no dia de hoje. Perceba então. E o texto continua se desdobrando. E perceba o que Jesus então vai dizer. Porque o que Jesus vai dizer, o desabafo de Jesus, diz muito sobre o sentimento dos discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. As palavras de Jesus aqui são duras, não são? Jesus olha. A pergunta é, para quem que Jesus está falando? É sempre importante você fazer essa pergunta. Para quem Jesus está falando neste momento do texto? Porque você tem dois personagens a que Jesus está se dirigindo. Ou melhor, você poderia dividir até em 3 grupos de pessoas. Os 3 discípulos que subiram com Jesus, ok? É um grupo dessas pessoas que acompanham Jesus. A multidão e os mestres da lei que já estavam se aglomerando. É um outro grupo de pessoas. E você tem o grupo dos discípulos. A pergunta: para quem que Jesus está dizendo? Ó geração incrédula. Jesus está olhando para, e é sempre isso que muitas vezes alguns teólogos fazem. Jesus está olhando para quem? Jesus está olhando para os discípulos, que subiu com ele no monte. Jesus está olhando para aqueles que ficaram, ou Jesus olha para a multidão e para os mestres da lei? Para quem que Jesus olha? E a maioria dos estudiosos, assim como eu, também entende que Jesus está olhando para os seus discípulos. Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e diz: vocês são essa geração infiel. Perceba, ele os chama de uma geração incrédula, de uma geração infiel. A palavra geração é normalmente usada para se referir a Israel como uma nação incrédula. Em particular, agora veja, em muitos dos textos bíblicos, para os seus líderes. Por isso, Jesus está se dirigindo aos discípulos. Perceba. Quanto tempo leva para alguém abraçar de fato o Evangelho? Quanto tempo leva? Esses homens e mulheres que caminhavam com Jesus naquele momento da história, segundo os estudiosos, estavam cerca de 1 ano e meio para 2 anos,
caminhando com Jesus. Eles não estavam caminhando com o pastor Wellington, ou com o pastor Guilherme, ou com o presbítero X ou fulano. Eles estavam caminhando com o próprio Cristo. Então eles não ouviram o pastor Wellington contar os relatos que estão nos evangelhos. Eles ouviram o próprio Cristo. E muito mais do que, assim, nós vemos alguns milagres, nós percebemos a ação de Deus na nossa vida e através da nossa vida, mas, gente, você não tem noção, eles viram e ouviram o próprio Cristo, eles perceberam, eles viram o Cristo fazer milagres. Até este momento, eles participaram ativamente da vida do Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse no lugar desses discípulos, seria diferente com você? Se no seu coração você disse, seria, você sofre da mesma autossuficiência deles. Porque, na verdade, não seria. Não seria. Seria igual. Jesus, ele chama de geração infiel, porque perceba, Jesus, ele sobe ao monte e os discípulos dele não sabem lidar com o que eles viram no monte. Pedro não sabe lidar com aquilo que eles viram no monte. Existe uma inabilidade dos discípulos de lidarem com a fé no monte. Jesus, ele desce para o vale e você vê que os discípulos não conseguem lidar com a realidade do vale. Em ambas as esferas, tanto aqueles que sobem no monte, quanto aqueles que estão no vale, fracassaram. Por isso que Jesus olha para esses discípulos e diz, ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Ó geração que não crê. Ó geração que não confia, que não se entrega, que não abraça o evangelho como deveria ser abraçado. Então perceba, o que nós vemos aqui? Um segundo ponto. Sempre que nos distanciamos de Jesus, acabamos nos complicando e enfrentando crises. Essa lição é atemporal. Isso acontece com todos os discípulos em todas as épocas. Por mais que avancemos, nossa necessidade de Jesus nunca diminui. Por mais que a gente avance, a nossa necessidade do Cristo nunca diminui. Agora perceba, existe um segundo ponto que o texto nos mostra. E o segundo ponto é, a chave não é a profundidade na nossa fé, mas em quem ela está. Um pouco de fé em um grande Salvador produz resultados surpreendentes. Perceba, muitas vezes eu me deparo com essa crise de todos nós cristãos. Todos nós que acreditamos em Deus, eu me deparo com essa crise. E qual que é a crise? Profundidade de fé. Como eu faço para ter mais, o quê? Fé. Você já não se deparou com o seu fracasso? Sabe, aquele momento que você ou você dá com a cara na parede, descendo, ou você se atira pelo penhasco, mas e você pergunta, eu estou nessa situação por falta de fé. Muitas vezes nós estamos assim. Você está lidando com a sua vida, com as suas lutas, seja na área emocional, seja no trabalho, seja em qualquer esfera de responsabilidade que você tenha. A sua pergunta é, eu preciso ter mais fé. Para me livrar dos problemas, porque a gente acha que é isso, né? Para me livrar dos problemas, eu preciso ter mais fé. Enquanto que a Bíblia
ela ensina uma outra realidade. Jesus vai dizer nos evangelhos o seguinte: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão entre todas as hortaliças. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você olhar para aquele monte e disser, saia daqui e passa para cá, ou caia no mar, dependendo do evangelho que você está lendo, o monte fará exatamente o que você pediu. Daí o que nós pensamos? Para a gente se livrar do problema, eu preciso fazer o quê? Ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso? E a pergunta é, como que a gente faz isso? Como que a gente mede a fé? Mal sabe a gente o tamanho do grão de mostarda? Você já viu o grão de mostarda? A maioria de nós aqui nunca olhou para um grão de mostarda. Eu sou um cara da cidade. Eu sei lá o tamanho do grão de mostarda. Se você procurar no Google, ele vai te dar uma imagem, mas a imagem provavelmente vai estar distorcida do tamanho do grão real de mostarda. Talvez, na melhor das hipóteses, você vai até o CEAGESP lá e pergunta para o cara lá da parte de flores, lá, de plantas, você tem um grão de mostarda para eu ver? E talvez você entre em crise, porque na hora que você vê o grão de mostarda e você pensar na sua fé, você fala assim, mas eu não consigo olhar para o monte. Não é? Eu não consigo olhar para o monte, para o meu problema e dizer, problema, sai daqui e entra no mar. Porque muitas vezes a gente quer fazer isso com os nossos problemas, não é verdade? Então perceba, como o texto trabalha isso? Ou essa questão? Então, eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Algumas lições importantes quando nós vemos esse texto, que para presbiteriano é muito importante a gente guardar isso no nosso coração. Para presbiteriano reformado é muito importante. O demônio existe. O demônio tenta destruir as nossas vidas. Essas são lições importantes que o texto está mostrando para a gente. O demônio existe. O demônio, o diabo, aquele que luta contra nossas almas, ele tenta destruir a nossa vida. Destruir a vida das pessoas. Mas o verso 21 chega. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Ele diz, perceba a miséria, desde a infância. Desde a infância esse menino é assim. Respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E daí você tem, mais uma vez, no Evangelho de Marcos, um pai intercedendo por um filho. Vocês perceberam que isso é recorrente no Evangelho de Marcos? Por diversas vezes você tem, no Evangelho de Marcos, um pai ou uma mãe intercedendo por um filho. Mas perceba a fala ou a oração, como nós podemos talvez assim classificar, desse pai. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Perceba, o pai não levantou uma questão de vontade, mas o que? De capacidade. Se podes. Se podes. Na maioria das vezes que nós temos as orações no Evangelho de Marcos, dos pais, essa intercessão dos pais por seus filhos, ela tem a ver com vontade. Com vontade. Se for a sua vontade, Senhor,
Mas parece que esse pai ele tem uma sinceridade a mais aqui, que nos toca, que nos toca, que nos toca diante do nosso fracasso. Não é se você vai fazer ou não, se você tem vontade ou não, mas é se você é capaz de fazer ou não. Agora vamos ser sinceros. Quantas vezes nós fizemos essa oração no nosso coração, sem proferir ela com os nossos lábios? Quantas vezes? Quantas vezes, de maneira muito honesta, você já orou no seu coração diante de uma dor, de uma luta? Senhor, será que o Senhor é capaz de me ajudar? Será que o Senhor é capaz de me ajudar? O texto bíblico, ele continua se desenrolando. Mas uma das coisas que nós devemos nos perguntar é por que o pai levanta essa dúvida? E a gente precisa ser honesto aqui. Por que o pai levanta essa dúvida? E o William Lane, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o mensageiro ou discípulo de um homem é como o próprio homem. O que os discípulos de Jesus fizeram com o filho deste homem? E aqui talvez esteja a reflexão mais dura para a igreja. Mais dura para a igreja. Porque muitas vezes nós somos como os discípulos. E as pessoas têm dificuldade de ver Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa dos discípulos de Jesus. Sabe? Muitas vezes, meus irmãos, e nós precisamos fazer essa reflexão diante do nosso fracasso, do nosso testemunho. Do nosso testemunho. As pessoas têm dificuldade de ver o Cristo não por causa do Cristo, mas por causa de quem? Dos discípulos. Dos discípulos. Muitas vezes a forma com que nós lidamos com as coisas testemunham contra o Cristo. Nós não podemos nos parecer inocentes nesse momento. Nunca pecamos ou nunca erramos de maneira isolada. Quando pecamos ou erramos, nós nos machucamos e machucamos as pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que amamos, pessoas que conhecemos. Nós prejudicamos o Evangelho e manchamos a reputação do Cristo. Quando falhamos, quando erramos, isso acontece. E por isso, então, o pai coloca em dúvida. Agora, veja, quem foi pedra de tropeço para esse pai? Os discípulos. Deixa eu te perguntar uma coisa. E é uma coisa muito séria. Você tem sido pedra de tropeço para alguém? Você tem sido pedra de tropeço para alguém? Ao invés de você atrair a pessoa a Cristo, você repele a pessoa? Você precisa pensar nisso. Porque essa é uma das reflexões do texto. Mas veja, Jesus, ele olha para esse pai, então, ele continua. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê.
Então veja, o problema não está na capacidade divina, mas na incredulidade humana. Tudo é possível àquele que crê. O problema, meu amigo, não está na capacidade divina, porque Jesus entendeu exatamente o que estava acontecendo. O problema não está naquilo que Deus pode fazer ou não, mas e sim na sua incredulidade. E daí você percebe uma outra realidade. Há uma ponte sólida que conecta a fragilidade humana à plenitude e o poder de Deus, e ela é chamada de fé. Quando ele fala, tudo é possível ao crer, o que Jesus está dizendo, ele está falando sobre fé. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é fé? O que é fé? Crer no que não se vê. Confiar. O que é fé? Deixa eu caracterizar então para você o que é fé. Fé é confiança. Fé é confiança. Crer naquilo que não se vê. Mas fé é, acima de tudo, o quê? Confiar. Confiar no quê? Na bondade do caráter de Deus. Fé, acima de tudo, é confiança. Fé, acima de tudo, ou juntamente com confiança, é o quê? Obediência. Obediência. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu entrego, e porque eu me entrego, eu obedeço. Porque eu confio no caráter de Deus, eu ouço aquilo que Deus fala comigo através da sua palavra e eu abraço aquele evangelho. Isso é fé. Fé ainda tem a ver com dependência. Eu não dependo de mim mesmo. Eu não sou autossuficiente. Eu não sou autodeterminado. Mas eu sou dependente dele. Eu dependo exclusivamente do amor de Deus. Eu dependo exclusivamente da bondade de Deus. Eu dependo exclusivamente da graça de Deus. Fé, quando nós falamos de fé, nós falamos disso. Confiança, obediência e dependência. Ah, e não tem como você separar, eu já sei. A sua mente cartesiana já pensou assim, bom, eu estou 30% em confiança, 50% em obediência, né, e uns 20% em dependência. Eu estou quase na fé. Não. Não. Não é assim que funciona. Fé é o conjunto de tudo isso funcionando na sua vida e agindo na nossa vida. E como nós vemos isso nas Sagradas Escrituras, no Salmo de número 34, verso de número 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele faz o quê? Se refugia. Refugiar-se no Senhor. Provar o Senhor. Experimentar da bondade dele. Perceba, você tem as 3 características da fé aqui. As 3 características da fé aqui. É isso que Jesus está chamando esse pai a fazer. A se refugiar, a provar, a experimentar, a confiar no bom caráter de Deus, porque ele é bom. O Senhor é bom. É esse o caráter dele. E daí o texto, então, nos mostra a resposta desse homem. Que para mim é a melhor oração das Sagradas Escrituras. É a oração que eu e você deveríamos fazer todo santo dia. Creio. Senhor, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Senhor,
eu creio. Mas eu sei que eu não creio tão bem quanto eu deveria crer. Então eu vou te pedir uma coisa, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Quantas vezes você orou assim? Quantas vezes você orou assim? Não, falando sério. Quantas vezes você falou, Senhor, me ajuda porque eu não creio. Eu não creio. Eu não creio na sua bondade, Senhor, então me ajuda. Me ajuda. Ao invés de você ficar enganando Deus com as suas palavras bonitas, ao invés de você ficar aí enxugando gelo, porque Deus sabe o que está no seu coração. Vamos ser sinceros aqui. Vamos abrir o coração, vamos rasgar as nossas almas. Deus sabe o que está no seu coração, meu irmão. Ou você acha que você pode esconder alguma coisa do Senhor, Criador do universo, Todo-Poderoso, aquele que faz as coisas? Você acha que você consegue esconder algo dele? Então ele sabe exatamente o que está no seu coração e a única coisa que o Senhor quer é o seu coração. Querer o seu coração significa que você deve desenvolver com o Senhor sinceridade, honestidade. Honestidade. Sim, Senhor. Olha, eu creio, mas me ajuda. Então perceba, a verdadeira fé começa quando reconhecemos nossas limitações com honestidade e buscamos a Deus com humildade. É aqui que começa a verdadeira fé. Eu tenho as minhas limitações, então esse homem, provavelmente, se nós fôssemos estender essa oração, seria assim. Eu sei que minha fé é fraca, parcial, incompleta. Ainda assim eu confio em Ti. Jesus, e apenas em Ti. Se Tu não libertares o meu filho, ele não será liberto. Ajuda-me apesar de mim. Honestidade. Honestidade, o encontro com nós mesmos, com a nossa verdade, com aquilo que nós somos. Abrir o nosso coração e estar diante do nosso Pai e falar com Ele como se fosse nosso Pai. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? O sacrifício de Cristo Jesus rasgou o véu. Rasgou o véu. Nós hoje podemos, e Jesus mesmo diz isso, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Então você não precisa criar um ar hipócrita diante dele. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é seu Pai. E Ele entende as suas limitações. Eu, como pai, eu sou um pai ruim, eu sou um pai mau. Não deixa meu filho ouvir isso, pelo amor de Deus. Mas o próprio Jesus diz isso nos evangelhos: vocês, sendo pais e maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Deus que está nos céus, que é bom, de bom caráter, fiel em sua palavra. Então, se eu, como pai mau, compreendo as limitações do meu filho ou dos meus filhos, como Deus que entrega Cristo Jesus por você, não compreende as suas limitações? Por fim, o texto diz: a suposta autoconfiança pode ser enaltecida pelo mundo como uma grande virtude, mas na verdade é fatal para a nossa jornada de fé. E o texto termina com os seguintes versículos. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Deixa eu voltar a fazer a pergunta aqui que eu fiz no começo com vocês. Quanto tempo leva uma pessoa a se converter?
abraçar o Evangelho? Quais são as experiências que essa pessoa deve ter? O que vocês acham dessa pergunta dos discípulos? É uma pergunta honesta? Sim ou não? Eles olham para a situação e falam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Mas Jesus não tinha dito para eles por que eles não conseguiram expulsá-lo? Quando ele suspira? Geração, por que eles não conseguiram expulsar? Pela incredulidade deles. Mas será que essa pergunta é honesta? Como dizem que eu sou um pregador um pouco tanto quanto ácido, eu vou dizer para vocês que essa pergunta, ela revela uma confiança nas próprias capacidades, indicando o orgulho baseado em sucessos anteriores. Eles estavam cheios de si. Por que a gente não consegue fazer, Senhor? Por que a gente não consegue? Por que eu não consigo? Por que as coisas na minha vida não andam? Por que parece que eu estou patinando? Por quê? Perceba, não é uma realidade tão fácil de a gente encontrar. E Jesus depois ele vai dizer o seguinte. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então perceba, a expressão essa espécie se refere à expulsão de demônios e de todos os outros conflitos espirituais semelhantes. Jesus não está sugerindo que alguns exorcismos ou algumas expulsões de demônios demandam orações, enquanto outras não. Jesus está dizendo o seguinte: esse tipo de problema, de opressão espiritual, só sai com oração. Porque gente incrédula não ora. E daí Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: vocês precisam o quê? Vocês precisam orar. Orar. Jesus ensina que quando nos lançamos no campo da batalha espiritual, confiando em nossa própria força e autossuficiência, perdemos a batalha desde o princípio. Porque não depende de nós. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, você ora? Não, eu não estou falando para você orar daquele jeito que a gente ora. Você chega com a decisão pronta, porque é assim que a gente faz, né? Nós pegamos as nossas decisões e chegamos pronto e falamos assim: Deus, está aqui o que eu decidi. O Senhor vem e abençoa. Não é assim que a gente faz? Não é? Você não faz assim. Não mente para mim, hein? Pecado mentir pro pastor. Senhor, está aqui, a minha decisão está aqui, ó. A minha decisão está aqui. Vem e me abençoa, porque a decisão minha é boa. Então o Senhor tem que vir me abençoar. Se você faz esse tipo de oração, você é um pouco pentecostal agora aqui, a sua oração não passa do teto. Quem é do meio pentecostal sabe disso, né? Como eu já fui, então eu sei. Sua oração não passa do teto. Porque você está usando Deus como um gênio da lâmpada mágica. Deus, o meu desejo está aqui, ó. Vem e faz. Vem e faz. Agora, se você ora dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade de tomar boas decisões na minha vida. Me parece que essa decisão que eu estou tomando, na minha incapacidade, na minha
inabilidade, na minha fragilidade, parece ser o quê? A melhor. Se for a melhor, Senhor, que ela se concretize. Se não, que ela dê errado. Que ela suma da minha frente. Desapareça. Porque eu quero estar no centro da tua vontade. Você já fez essa oração? Porque talvez seja a noite de você fazer a sua oração diante das decisões que você está tomando. Diante disso, quero convidar você a 3 movimentos. E a gente está encerrando. Primeiro, não faça do seu progresso ou sucesso algo central na sua vida. Lembre-se de que todo progresso, conquista e fruto que você produz é um presente dado por Deus e deve glorificá-lo. Todo o seu progresso, tudo que você conquista, não deve tomar o lugar do seu Senhor, não deve tomar o lugar de Cristo. Ele é fruto, bênção de Deus, mas ele não é o seu Deus. Isso é uma coisa muito difícil que nós não conseguimos fazer às vezes. E nós precisamos fazer esse exercício, separar essas coisas. Tudo aquilo que Deus me dá é fruto, é bondade dele. Segundo, a profundidade da fé não se resume apenas no conhecimento bíblico, mas também em atitudes que envolvam esse conhecimento, confiança, obediência e dependência da palavra de Deus revelada em Cristo. Então não adianta você se tornar um expert nas Sagradas Escrituras se você não obedece às Sagradas Escrituras. Não adianta você ser um expert das Sagradas Escrituras, você não confiar em Deus. Não obedecer, não depender dele. Por último, abandone a autossuficiência e a autodeterminação. Foram essas atitudes que permitiram que o pecado entrasse no mundo e corrompesse toda a boa criação de Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados. Vocês serão como deuses. Autossuficiência e autodeterminação. Foi isso que nos corrompeu. Então fuja disso. Sabe? Fuja disso e economize o seu dinheiro nas palestras dos coaches. Para a glória de Cristo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar sobre aquilo que nós conversamos hoje? Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo poder da tua palavra. Louvado seja o seu nome, Senhor, por isso. Pai, agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.